Olá, amigos, sejam bem-vindos à segunda edição do Minuto 1. Hoje nós vamos falar de uma das obras mais importantes dos quadrinhos do desenhista Ed Campbell e do escritor e auto-intitulado mago Alan Moore. O nome dela é Do Inferno. E embora eu não vá falar muito de spoiler aqui, eu recomendo que você leia a obra, ou pelo menos o primeiro volume, antes de ouvir esse podcast. Não vou falar sobre a obra em si, mas eu vou falar sobre o capítulo 4 de Do Inferno. Bom, Do Inferno é uma obra que fala sobre Jack o Estripador, ou melhor, uma teoria de quem poderia ser Jack o Estripador. Então o protagonista, no capítulo 4, ele está se preparando para os assassinatos das prostitutas, que até hoje é falado e discutido a origem, quem foi realmente Jack o Estripador. E aqui o Alan Moore traz a versão dele de quem poderia ser. Então o protagonista, ele pega uma carruagem, pede ajuda ao Nedley, um cocheiro, a cometer esses crimes por uma razão que eu também não vou revelar aqui, porque eu realmente recomendo que você vá atrás e conheça essa obra, que é brutal, pesada e ao mesmo tempo divertida, cativante. No capítulo 4, eles pegam a carruagem e seguem andando por Londres. Eles vão passando em vários pontos turísticos, digamos assim, pontos marcantes de Londres. Durante esse caminho, o protagonista vai mostrando as origens pagãs da cidade, muitas vezes disfarçadas de novos símbolos, de símbolos religiosos, ou disfarçados apenas de locais de muito movimento, mas pouco a pouco, página a página, no capítulo 4, o protagonista vai mostrando de onde vêm realmente esses símbolos e por que eles são tão importantes para a missão que ele vai ter a seguir, que seriam esses assassinatos. A gente mexe um pouco aqui com os maçons, com rituais teoricamente satânicos, que são a base da justificativa dessa narrativa do Inferno. O mais interessante que é, ao passar por vários e vários pontos turísticos, e isso pode ser feito até hoje em Londres, se você for, existe um roteiro turístico, acredito que não oficial, não de agência turística, mas você pode seguir o mesmo roteiro, obviamente não com a mesma facilidade de transporte do que na era vitoriana, por conta do movimento, por conta do transporte público, por conta do engarrafamento hoje em dia de Londres, mas os pontos turísticos estão lá. E acho que isso é que impressiona mais. Quando você chega no fim do capítulo, o protagonista pega um mapa, marca todos os pontos pagãos que eles passaram e risca uma linha em cada um. Essas linhas unidas formam um pentagrama, como se a cidade inteira fosse um local de ritual dito satânico. O Nedley, o cocheiro, ao ouvir isso, ele simplesmente vomita, assustado com o simbolismo, assustado com tudo que o protagonista falou e um pouco temeroso também do que vai acontecer, no que ele tá se metendo. E a gente, como leitor, tem uma reação parecida. Eu lembro que quando eu li o Do Inferno pela primeira vez, tive que parar, depois de ler esse quarto capítulo, dar uma respirada, analisar, porque a própria narrativa te coloca no lugar do assistente, te coloca no lugar daquele que não sabia desses simbolismos, daquele que não sabia dessa função, teoricamente, da cidade, e acaba te convencendo numa primeira leitura do que ele está fazendo realmente está sendo regido por forças além da nossa compreensão. Esse tipo de análise é bastante comum para justificar coisas que muitas vezes não têm uma relação direta. É como aquela lógica aristotélica do silogismo. Tem aquele exemplo clássico: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. É uma lógica simples que deve-se julgar exatamente a validade de cada premissa para ver se o resultado realmente é real.
Eu acho que aqui acontece isso. Por mais que seja justificado durante a escrita do Inferno do capítulo 4, o protagonista, na minha opinião, acaba caindo nesse tipo de lógica falaciosa. Esse tipo de lógica em que você pega uma teoria que já está dentro da sua cabeça, você acha elementos externos para tentar justificar isso, que é o que a gente chama de viés de confirmação. Ou seja, ou você pesquisa ou interpreta alguma coisa de maneira tendenciosa, usando os dados a favor da conclusão que você quer chegar, e não ao contrário. E esse tipo de discurso a gente reconhece em vários outros elementos, sejam políticos, sejam dentro de casa, com seus pais, com seu companheiro, sua companheira. Essa tendência de achar que a sua verdade é a verdade que deve ser confirmada, que deve ser corroborada. Então, é a partir daí que se vem a polarização de opinião, que vem acreditar em coisas que já foram desmentidas ou já foram reveladas. Por exemplo, a gente pode lembrar aquele programa do Discovery das civilizações antigas, que tudo era justificado pela intervenção de aliens, de extraterrestres, por mais que isso já tenha sido desmentido. Optar também por informações anteriores, informações não atualizadas, que antes era assim, se mudou não tem problema. E finalmente fazer uma correlação ilusória com dados. Por exemplo, uma pesquisa que mediu o número de acidentes de carro com a quantidade de pessoas que assistiram o último filme do Star Wars, ou com a quantidade de pessoas que procurou um psicólogo e as pessoas que fazem compra em um certo tipo de supermercado. Você pode acabar encontrando alguma coisa assim. E tem até uma brincadeira bem interessante com relação aos filmes do Nicolas Cage e diversos outros fatos sem correlação nenhuma, mas que os gráficos andam de forma parecida. Então, obviamente, é feito esse tipo de correlação. O ponto que eu quero chegar aqui, e pegando essa belíssima obra, especificamente o capítulo 4, que até hoje é um show de narrativa e é um show de argumentação, que até mesmo a argumentação mais bela, melhor apresentada e com fatos que parecem reais, pode ser falsa. Então, nesse tempo de incerteza política, nesse tempo de desconfiança, de exagero na informação de todo lado, da mídia, da internet, daquele vídeo de WhatsApp que seu cunhado mandou falando que os ETs estão comandando o governo, ou que a ilha de Rapa Nui foi construída para receber discos voadores, desconfie e se analise, porque a gente cai muito e cai talvez até diariamente nessa falácia do viés da confirmação. Mas não deixe de ler do Inferno, porque é um excelente exemplo desse tipo de argumentação. Se você gostou do nosso conteúdo, curta a nossa página no Facebook, nos acompanhe no Twitter, Instagram, YouTube e também nosso grupo no Telegram. Não deixe de apoiar também o Baldório sendo nosso patrono. A gente tem uma página no apoia-se.se/Baldório, mas todos esses links que eu falei, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, estão na nossa barra lateral do site. Eu fico por aqui com mais essa edição do Minutum.